Nação palmeirense, né? Hoje vamos trazer um vídeo diferente aqui, né? Onde os corintianos, antes do jogo aí contra o Mirassol, tava bastante confiante, né? Depositando todas as expectativas em cima de Memphis Depay. Só que, depois do jogo, a situação foi outra, né? Corinthians até saiu na frente, né? Fez 1-0, perdeu um pênalti inacreditável, Memphis Depay. E a torcida perdeu a paciência, já partiu para cima, já começou as cobranças. Pois é, pessoal. Os corintianos acharam que ganharam o Campeonato Paulista e tinham ganhado a Copa do Mundo, que servia de referência. E eu dizia, calma, nação palmeirense. Não é motivo para desespero, porque o Campeonato Paulista não serve de base para ninguém. Vamos acompanhar o vídeo aí. Crédito do vídeo ao canal Energia 97, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. E 4 empates, 23 gols marcados e 10 sofridos. O Corinthians nunca perdeu. Nos últimos anos aí, o Corinthians tá batendo recorde atrás de recorde negativo, né? Que você tem um time que você nunca perdeu, aí vai lá e perde. Mas hoje não. Hoje sai zica. Vai dar Coringão. Ô, De Paula, então aproveitando, seu palpite, De Paula. 4-1 Corinthians. 4-1 Corinthians. Você, seu Rafael Grilles? 2-0 Corinthians, igual fez nas quartas de final. 4-1 Corinthians. 4-1 Corinthians. 4-1 Corinthians. E o Depay, de 26 gols, inclusive, ativou um dos gatilhos de R$1,5 milhão de reais, seu Marcelo Lima. 1 milhão. Quantos gatilhos tem o contrato do Memphis? 8 mil gatilhos? Cada 5 participações em gol, R$1,5 milhão. Rapaz, eu nunca vi um contrato com tanto gatilho na minha vida, É aquela rapaz. coisa, você quer um jogador de impacto, e aí você vai contratar. O patrocinador precisa de um cara de impacto. Aí vai lá, eu quero isso no contrato, isso no contrato, isso no contrato. E vai lá e assina. Eu vou te falar, Lima. Eu achar uma base assim, meio que... Um teto. Um teto. E você colocar, assim, gatilhos nos contratos dos jogadores. Ou bicho, né? Porque aí você força o cara a sempre querer jogar bem, participar das jogadas e tal. Um time que faz isso é o Juventude. O Juventude, a média salarial dos jogadores lá é baixa, só que eles têm um bicho que eles oferecem a cada jogo ali pros caras, né, para se esforçarem mais. Porque senão o cara fica acomodado, né? Senta num contrato ali de 2 milhões por mês, sendo que ele não precisa fazer nada pra ganhar aquilo, já tá ganhando igual. Tem cara dentro do Corinthians que torce pro Memphis, não dá assistência. Tipo, os caras do financeiro, o diretor financeiro do Corinthians, ele olha meio dá assistência, não. Cara, o cara tá desesperado. Ele já avalia quem é o adversário. Meu Deus do céu, eu vou deixar no jeito aqui R$1,5 milhão. Louco, velho, R$1 milhão pra... O cara soltou 3 bufas, 1 milhão. Pronto. Pinga 1 milhão. Dependendo da bufa, 2 gatilhos. Chega, vamos lá. Tá no veneno Memphis. Tá suando uma barbaridade, tá em gotas. Valtão, barba de lenhador, fica posicionado no centro do gol. É Memphis, toma pouca distância, hein? Toda pinta que vai bater cruzado, socorro. Memphis, vai pra cobrança. Ai, meu Deus. Toma mais distância, Memphis. Memphis na cobrança, volta no centro do gol. O árbitro vai autorizar, atenção. Autorizado. Memphis, pouca distância. Olhos nos olhos com Valtão. Demora, partiu, bateu a cavadinha. Walter pegou, Memphis de cabeça pra fora. Não, mano. Eu avisei, quer fazer gracinha. Quer fazer gracinha em cobrança de pênalti. Meteu uma cavadinha no meio, o Walter pegou, eu falei o Walter. É o Walter, a gente conhece o Walter, Lelê. E é uma coisa que a gente sempre faz questão de destacar aqui na Energia em Campo. Sempre quando tem um pênalti pro Coringão, o que a gente fala? Não inventa, dá uma bicuda aí no gol e já era. Não inventa, né? Pô, gente, pelo amor de Deus, hein? Olha que estão dando uma adiantada do Walter aí, hein? Mas, gente... Não, aí é gozação, hein? Adiantou nada. Ele pegou porque ele é um baita goleiro, também. Tá? Deu nada. E porque o Memphis foi displicente na batida. Foi ridículo essa batida aí, gente. Vamos falar a verdade. Tá de brincadeira, cara. Sabe que me lembrou? Alexandre Pato no Dita. Me lembrou Alexandre Pato. Na displicência. Eu avisei, pouca distância. Eu falei, eu cantei. É pouca distância, toma mais distância. Ele já tava com isso ensaiado
ensaiado. Muitas vezes, quando a gente vê o posicionamento do cara que vai bater, a gente já sabe que tem o risco grande de errar, né, De Paula? Até porque, às vezes, o cara telegrafa ali onde vai bater. Quando não toma muita distância, quer dizer já que vai tentar alguma coisinha diferente. Mas assim, mas foi péssima a batida do Memphis, gente. Baixo de São Caetano, pro Memphis fazer essa M3 pontinho, por que não deixou o Cristiano Romero bater o pênalti, hein? Pelo menos bate com mais seriedade. Grande abraço. Olha a chance, o Mirassol, cruzamento, é gol do Mirassol. Deu ruim. Se ferrou. Houve um equívoco. Edson Carioca, camisa 95. O Corinthians é expert em tomar gol em começo de tempo. Eles estão chegando, Yuri, a chance, Gabriel, é gol do Mirassol. Deu ruim. Se ferrou. Houve um equívoco. Arrancada pela esquerda, Yuri Castilho, abatido, desvio. A bola ia morrer no fundo do gol, mas o Gabriel deu um toque por último. Vira o jogo o Mirassol. Vou ficar no aguardo da confirmação, porque o Gabriel, não sei, de repente estava um pouquinho à frente. Ele comemora bastante, o Mirassol vira o jogo. E cagamos! Bianchi bateu, é gol do Mirassol. Deu ruim. Se ferrou. Houve um equívoco. Matheus Bianchi, camisa 18, para fechar o caixão em Mirassol. Fecha a lacra em terra. Bianchi. Pessoal, no corintiano não tem vida fácil, né? E tentaram humilhar, Memphis Depay tentou humilhar e foi humilhado, né? Ele agradece ao céu, se ajoelha, o Reinaldo vai lá, ele faz coraçõezinhos. Um tiro de meta cobrado pelo Walter, começou lá no tiro de meta. O desvio de cabeça, Kaká bateu cabeça com Andileri. E o Bianchi dominou, invadiu e bateu cruzado. Lambança, mas que lambança! Coloca a trilha dos Trapalhões com Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. 3 para o Mirassol. 1 para o Corinthians, Esgrima. Aí o Kaká foi o Didi. Lima, vou ser bem honesto a falar pra você, cara. Você acompanha as cobranças de pênaltis nos anos 90, por exemplo, anos 2000, começo. Não tem segredo você bater pênalti, sinceramente falando. Né? O cara tomava a distância e partia pra bola e batia. Hoje não, é o que você falou. O cara, ele é destro, mas ele se projeta pro lado direito dele, ele sendo destro. Aí, Lima, ele dá saltos laterais, parecendo um cervo, dando saltos laterais. E aí, ele dá tipo uma patinadinha. A sapatadinha. Exato, sapatadinha. Aí ele corre, aí ele para, aí ele dá uma cambalhota, aí ele vira e bate. Pra que todo esse malabarismo pra bater um pênalti? Sabe, esses saltinhos de servos laterais, nossa senhora, cara, não tem segredo. E olha só, Lima, parte pra bola, define o canto e bate. Ou parte pra bola, não define o canto, dá uma bica no meio, arrebenta, afunda o goleiro e faz o gol. Não tem segredo, não adianta inventar. É o que você falou, tem caras capacitados, né? Por exemplo, um cara que era bem mais ou menos, mas bem mais ou menos jogando bola, o Henrique Dourado, o ceifador. Não perdia pênalti. Canhoto, ele não perdia pênalti, o ceifador. O próprio Rafael Veiga, durante muito tempo aí, ficou sem errar pênalti também.
né? Sempre batendo firme e tal. Reinaldo, Os especialistas. Reinaldo, King Naldo, também raramente perde um pênalti, bate sempre firme e tal. Sabe, Yuri Alberto. Fábio Santos, do Corinthians. O Yuri Alberto até bateu aquele pênalti contra o Internacional firme, sabe? Forte. Enfim, agora, você dá cavadinha. Nem todo mundo é de Djalminha, né, Lima? Vamos ser honestos aqui, né? Nem todo mundo é de Djalminha. Os mais velhos vão lembrar do Djalminha, que hoje é comentarista da ESPN. Djalminha era craque de bola, né? E o Memphis não é craque. Me perdoe pra você aí, que acha que o Memphis é craque. Vai doer nos Enzos, hein? Tá, Vai doer dói. nos A Enzos. Gaviões da Fienzo, a Cel Fiel, né? Eles se sentem ofendidos quando você fala, Mas subiu né? em cima da bola, É, né? eles se ofendem, mas eu tenho que falar o que eu penso. O Memphis não é craque nem aqui, nem na Holanda. Ele é um bom jogador de futebol. Habilidoso, tecnicamente refinado. É um cara que sabe jogar, né? Agora, um jogo 0-0, Corinthians no Campeonato Brasileiro, tentando, sabe, melhorar as campanhas de anos atrás. Tem a chance de fazer um gol num jogo complicado. A Lelê alertou, o Mirassol não é bobo. Vai dar uma cavadinha no Walter, que é um bom goleiro. O Walter, se quisesse voltar pro Corinthians para ser reserva do Hugo Souza, eu aceitaria. Eu aceitaria o Walter para ser reserva do Hugo Souza. Porque saberíamos que se o Hugo Souza tivesse um problema e precisasse de um goleiro reserva, o Walter daria conta do recado. Sempre quando estivesse em campo. representou quando não tinha o Cássio. Exatamente. Então, assim, eu acho que o Memphis, Lima, foi soberbo, se achou, né? Diante de um goleiro experiente como é o Walter, um cara bom. E, menosprezou. Foi uma cobrança desleixada, soberba do Memphis Depay, sabe? E me perdoe aqueles que gostam dele, né? Pessoal da Cel Fiel, alô Cel Fiel, pessoal que vai pro estádio da Neoquímica e fica tirando selfie enquanto nação palmeirense, a situação dos corintianos, cada dia que passa, né, mais se complicando. É como eu disse no início do vídeo aí, corintianos ganharam o Campeonato Paulista, Memphis subiu em cima da bola, tinha muito torcedor corintiano dizendo que ele era craque, que é isso, que é aquilo. E depois dessa derrota aí, né, já tem muita gente contestando, né, dizendo que ele não é craque, que ele é um bom jogador. Campeonato Paulista, campeonato estadual, eu sempre digo, não serve de base para nada. Tá aí, Corinthians mais uma vez, situação complicada, tá ali na parte de baixo da tabela. Para mim o Corinthians vai brigar para fugir do rebaixamento, né? E é uma pergunta que se fica, será que se o Corinthians começar a pedalar ali naquela zona perigosa, será que Augusto Melo vai fazer mais contratações, investir pesado? Vale ressaltar que a situação do Augusto Melo não tá boa, né? São contas não explicadas, são investigações de patrocínio, são aumento da dívida em quase 1 bilhão. Então, a situação não é fácil. A situação para os corintianos não é fácil, né? Antes do jogo eles acharam aí que ia ser fácil, né? O problema do Corinthians dos corintianos são esses, né? Às vezes o cara entra de salto alto e talvez foi isso que aconteceu no jogo aí, né? Entrou de salto alto, achando que ia vencer o jogo a qualquer momento, né? Achando que ia passar por cima. Você viu o corintiano aí dizer aí do canal Energia 97 que o jogo era 4-1. Não foi isso que a gente viu dentro de campo, né? Dentro de campo foi outro jogo totalmente diferente, pessoal. Tinha muito corintiano que achava que o Corinthians ia ser campeão brasileiro. Pessoal, longe disso, né? Pra mim, o Corinthians não tem time pra ser campeão brasileiro, né? O Corinthians não tinha time nem pra ser campeão paulista. Por que foi? E o Palmeiras começou, torcedor, começou a pedir algumas mudanças na equipe. O Palmeiras começou a fazer as mudanças, fazer algum teste, né? Abel Ferreira. No final do campeonato que Abel Ferreira veio colocar mais alguns jogadores ali experientes. Por isso que o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista, né? Mas se o Palmeiras tivesse levado a sério, né? Desde o início tivesse levado a sério, vamos ser realistas, né? Pra mim o Corinthians não teria ganho esse jogo. O campeonato, né? E a gente sabe como foi que ganhou, né? Mas bola pra frente. Palmeiras enfrenta o São Paulo logo mais em Barueri. Vendeu todos os ingressos, vai estar lotado.
com o apoio da torcida, né? Com a vitória do Flamengo ontem, o Palmeiras ficou para trás na tabela, mas a gente sabe que com a vitória em cima do São Paulo, vamos recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro. Liderança essa que é importante, né, pessoal? É importante se manter em primeiro ali, sempre com 1, 2, 3 pontos de vantagem. Eu acho que é importante manter a liderança até a ida para o Mundial de Clube, que está logo ali, né? Bem pertinho. Então, sem sombra de dúvida, vamos torcer por uma bela vitória. Para mim, o Palmeiras tem time para isso, né? O Palmeiras hoje tem um elenco qualificado. Abel vem revezando a equipe, né? Sempre modificando, mas o mesmo estilo de jogo, tem aparecido o mesmo desempenho. Vitor Roque começou a fazer gol. Então, pessoal, sem sombra de dúvida, para mim, Palmeiras vence. Para mim vai ser 3-0 Palmeiras e a liderança garantida, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.